Olá, eu me chamo Helena e quero lhe dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Elevação. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo e interessante. Eu convido você a fazer mais essa reflexão comigo. Nas nossas primeiras palavras, nós sempre agradecemos pela oportunidade do trabalho e rogamos a Deus que nos auxilie para que nós possamos estar conectados com Ele, para que nós possamos perceber as nuances, para que nós possamos perceber um pouco, pelo menos, não tudo, porque não conseguimos, mas um pouco dos ensinamentos que Ele quer nos ensinar, que Ele tenta nos passar. E para nós refletirmos hoje, eu trouxe a parábola do grão de mostarda. Essa é uma parábola que está em Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32, mas ela também pode ser encontrada em Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 32, e em Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. Eu vou ler a versão que está em Mateus. E o discípulo diz-nos assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem recebeu e semeou em seu campo, o qual é de fato a menor de todas as sementes. Quando cresce, porém, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Antes de nós entrarmos propriamente dito na parábola, eu gostaria de fazer uma pequena contextualização. O povo hebreu àquela época questionava o fato de Jesus dizer que ele era o Messias, mas eles se perguntavam, ele é o Messias, então por que ele não implantou um reino de paz? Por que ele não colocou a tranquilidade entre todos nós? Por que ele não fez isso? E esse questionamento, ele perdura até os tempos atuais. Muitos de nós, às vezes, nos questionamos se Deus realmente existe, se Deus realmente é bom, por que ele permite que certas situações aconteçam? Por que ele permite que eu sofra ou que um ente querido meu sofra? O que o povo naquela época não entendia e que muitos de nós até hoje também às vezes não entendemos muito, é que a implantação do reino do bem, ela não vai acontecer como que se fosse em um passe de mágica. Jesus veio até nós, Jesus deixou os seus exemplos, Jesus deixou a sua palavra, e então tudo ficará bem. Não teremos mais brigas, não teremos mais atrocidades, todos nós viveremos em paz em um passe de mágica. Só que o que essa parábola e tantas outras parábolas trazem para nós é uma ideia do espírito de sequência. É uma ideia ligada à relação de tempo, de fases, de ciclo. Na natureza, nada acontece do dia para a noite. A natureza não dá saltos. Ela tem o seu próprio progresso, o seu próprio tempo. Nós falamos muito, é no tempo de Deus, é no tempo de Deus. Mas será que nós realmente entendemos que esse tempo de Deus, ele não está ligado a algo que vai acontecer pela vontade de Deus de uma hora para outra?
Talvez eu não esteja sendo muito clara, mas o que eu quero dizer é, para que as coisas aconteçam, para que as situações se transformem, se eu estou, por exemplo, em uma situação que não me agrada, eu preciso ter a paciência, eu preciso realmente esperar, mas é aquele esperar, como dizia Paulo Freire, não é aquele esperar de simplesmente ficar parado e deixar que as coisas aconteçam. É aquele esperar de trabalhar para que aquilo aconteça. Esse tempo de Deus, ele de forma alguma está ligada a uma fórmula mágica. Como se Deus fosse despertar, como se ele dormisse, mas trazendo essa metáfora, essa comparação para nós, é como se Deus acordasse um dia e dissesse, não, agora eu vou mudar essa situação, de acordo com a minha vontade. Nós não podemos nos esquecer que Deus criou leis imutáveis. Existem leis imutáveis e essas leis são imutáveis porque elas foram criadas por Deus e exatamente por isso elas são perfeitas. Então, nós precisamos nos lembrar da lei do progresso. Deus não vai derrogar as suas próprias leis. Deus é justiça. Deus é um só, ele é imutável também. Porque se assim não fosse, como nós viveríamos? Viveríamos mais ansiosos ainda, teríamos mais dificuldades ainda, porque estaríamos à mercê de alguém que iria mexer em nossas vidas de acordo com a sua vontade. E não é isso, Deus não age assim conosco. Existe o tempo de Deus. O que significa esse tempo de Deus? É por isso que essas parábolas ligadas à agricultura são tão importantes para nós. Alguém precisa plantar a semente. Alguém precisa, antes de plantar a semente, alguém precisa arar aquele terreno. Não aquela época, que aquela época o terreno era arado depois. Mas hoje em dia nós sabemos que primeiro nós aramos o terreno para depois nós jogarmos a semente. Mas essa ideia de antigamente de não arar o solo e depois jogar a semente também tem uma riqueza, tem uma beleza muito grande dentro de si. Porque se nós formos esperar o terreno estar pronto, na nossa visão, para que nós joguemos a semente, pode ser que aquele terreno nunca vá produzir um bom fruto. Então a ideia de nós jogarmos as sementes e depois nós ararmos a terra traz essa noção de que nós devemos, não devemos, que é um verbo muito forte, mas que seria bom que nós procurássemos produzir, levar a palavra do Evangelho pelas nossas ações, não é verdade? Não pelas palavras. Vamos levar o Evangelho, se necessário, usemos as palavras, já nos foi dito isso. Então é importante que nós, em primeiro lugar, sigamos dando os nossos exemplos. E esses exemplos são sementes. Não vamos esperar que a terra esteja ainda pronta. Vamos trazer para nós, que somos médiuns, nós sabemos que todos nós somos médiuns, ostensivos ou não, mas, por exemplo, os médiuns que têm o trabalho, que escolheram o trabalho de levar a palavra do Evangelho. Imagine eu, como exemplo, se eu fosse esperar eu estar pronta para que eu recebesse as sementes que são jogadas em mim, talvez eu nunca tivesse oportunidade de produzir. Então é importante nós termos também essa noção de lançarmos as sementes através dos nossos exemplos, ainda que o solo não esteja fértil, ainda que o solo não esteja preparado aos nossos olhos. Porque é importante nós pensarmos nisso, aos nossos olhos. O que para nós às vezes parece errado, pode não ser. Então essa parábola traz para nós essa ideia do espírito de sequência,
de que nós devemos fazer a nossa parte e esperarmos. Nós vamos plantar a semente, vamos arar o solo, mas quem vai dar a chuva? Quem vai dar o sol? Tem até uma página de Emmanuel que fala sobre isso, né? Sobre as várias situações que acontecem para que aquela semente se produza. Mas nós não podemos nos esquecer de fazermos a nossa parte. Então esse tempo de Deus é o tempo da semente ter o seu processo, que é um processo natural, que é o que acontece conosco. Nós podemos observar que em nenhum momento Deus nos obriga, Deus invade a nossa consciência. Em nenhum momento Deus violenta a nossa consciência. As sementes são jogadas, mas nós prepararmos o nosso solo para que essas sementes produzam frutos é um trabalho nosso e cada um de nós vai ter o seu tempo. E essa parábola fala para nós disso também. Além de fazer menção ao grão de mostarda, que é um dos menores grãos, há estudos que dizem que ela tem cerca de 2 milímetros, é ínfima, e depois ela cresce, ela vira uma árvore onde os passarinhos vão aninhar-se, vão fazer o seu ninho. Depois nós vamos conversar sobre essa questão. Mas voltando ao início da contextualização, nós esperávamos àquela época, e muitos de nós esperam ainda hoje, que o reino de Deus se implante de uma hora para outra, usando até mesmo, se for necessário, a força. E eu indico, aqui não dá tempo de nós lermos, mas eu indico a leitura de 2 capítulos do livro Boa Nova. O capítulo 16, o testemunho de Tomé, e o capítulo 24, a ilusão do discípulo. No capítulo 16, Ney Lúcio, pelas mãos de Chico Xavier, traz para nós uma conversa que Jesus travou com Tomé. Tomé, assim como Judas, gostariam que Jesus implantasse o seu reino, mas se esquecendo de que o reino de Jesus não é deste mundo no sentido material, porque nós podemos, e um dos nossos objetivos é esse, implantarmos o reino de Deus aqui onde nós vivemos. Mas eles queriam que Jesus implantasse o reino de forma material, que ele tomasse o poder político. E Tomé vem conversar com Jesus e diz para ele que pessoas poderosas queriam se encontrar com Jesus. E aí Tomé diz para Jesus, vou ler só esse trechinho. São altos funcionários de Herodes em companhia de doutores de Jerusalém, que excursionam por estas paragens. E aí ele fala, e Jesus, em tom algo doloroso, diz, que desejam de mim? Jesus questiona, o que desejam de mim? O que esses poderosos desejam de mim? Tomé queria que Jesus convencesse por palavras esses poderosos, para que esses poderosos apoiassem a causa de Jesus, para que Jesus conseguisse ter o domínio político. E Jesus conversa com ele e em determinado momento, Jesus questiona Tomé. Julgas então que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo,
destinadas à renovação pela morte nos eternos caminhos do tempo. Jesus mostrando para Tomé e mostrando para todos nós que o reino de Deus, ele não vem com essas questões, ele não lida com essas questões perecíveis. É por isso que temos a afirmação: não se pode servir a Deus e a Mamon. O reino de Deus, ele é implementado dentro de cada um de nós, porque ele é aquele reino que ele não termina, ele não é renovado pela morte, porque as virtudes verdadeiras, elas não são renovadas pela morte. A morte renova o nosso corpo, a morte física, claro, né? Renova as nossas ideias, que não são as ideias verdadeiras, que não estão ligadas àquilo que Jesus veio nos trazer. Ideias que não estão conectadas com as leis de amor, de justiça e de caridade. Então, a morte do corpo físico renova essas nossas ideias. Mas as virtudes verdadeiras, elas não são renovadas, porque elas não são perecíveis, porque elas não são imutáveis. As virtudes são aquelas que permanecem conosco, são os nossos verdadeiros tesouros. Então Jesus traz isso para Tomé, alertando Tomé, alertando a todos nós. E respondendo depois, no finalzinho, a Tomé, que ficou, lógico, argumentando com Jesus, Jesus diz para ele: Não, deixa eu ler um trechinho de Tomé. Mestre, compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejam apenas um sinal de Deus nos céus. A resposta de Jesus: Mas, se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Perguntou Jesus com todo o vigor da sua convicção, com toda a sua assertividade. Jesus perguntou isso. Olha a humildade de Jesus, porque ele se considera um simples sinal. Jesus, que deixou todo aquele legado, todo aquele ensinamento para nós em 3 anos de pregação. E ele se considera um simples sinal. O que também traz para nós, mais uma vez, a lição da humildade. Porque nós queremos apressar as situações. Nós queremos que as situações aconteçam rápido e que sejamos nós a tornar possível que aquela situação aconteça. Foi o que ocorreu com Judas, que eu não vou ler por causa do tempo. Mas Judas começa a conversar com Tiago. Só vou ler esse trechinho que ele diz aqui. Tiago, exclamou Judas entre ansioso e atormentado. Não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Então, nessa fala aqui de Judas, nós temos algumas questões para nós conversarmos. Primeiro, essa ideia de povo eleito. Nós não podemos nos esquecer que todos nós somos filhos de Deus. Que todos nós temos a nossa missão. Que todos nós temos condições de colaborarmos com a implantação do reino de Deus. Não é porque, de repente, eu não sou uma médium ostensiva, eu não aplico passe, eu não realizo estudos, eu não psicografo, que eu não vou poder ajudar na implementação do reino de Deus. Como comecei, logo como falei lá no início, todos nós somos médiuns. Mas se nós não somos médiuns ostensivos, se nós não abraçamos uma religião, porque também nós podemos não ter abraçado ainda uma religião oficialmente. Não, eu não sou espírita, eu por enquanto ainda não sei o que eu sou. Nada disso é empecilho
para que nós possamos implementar o reino de Deus, a começar por nós, a começar por tudo aquilo que nós fazemos. Então é muito importante que nós sigamos fazendo o nosso melhor. É muito importante que nós nos esforcemos, que nós não deixemos de realizar os nossos trabalhos, porque nós já sabemos, o reino de Deus não é deste mundo, porque o reino de Deus, ele não é focado, ele não é voltado para as questões perecíveis. E foi por isso, por se deixar levar pelas questões perecíveis, por se deixar levar pelo orgulho dessa ideia de o povo hebreu ser o melhor, de o povo hebreu ser o eleito, ser o escolhido. Foi esse orgulho que atrapalhou tanto aquele povo, que tinha sim uma missão, mas faliu. Faliu por conta do orgulho também. E Judas, além desse orgulho, ele ainda queria ser ser o salvador da pátria. Só que é preciso que nós nos lembremos, não existem salvadores da pátria. Não existem salvadores da pátria. Nós não podemos achar que a solução virá de forma mágica. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos trabalhar de forma perseverante, sem esmorecermos, sem ansiedade, porque, né, o Lúcio colocou lá, Judas estava ansioso. A ansiedade, às vezes, atrapalha, até mesmo quando nós queremos realizar as melhores coisas. Eu tenho uma ótima intenção, mas eu estou ansiosa. Então a ansiedade me impede de ver com lucidez, de ver com clareza as situações. Ela me impede de realizar aquilo que eu devo realizar. Então essa parábola deixa para nós essas lições. E para finalizar, eu queria conversar só em relação ao finalzinho, que depois de um tempo, aquela sementezinha minúscula se transforma em uma árvore, a maior das hortaliças, e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Eu gostaria de falar sobre esse finalzinho da árvore. É interessante porque as aves são seres livres, a menos que nós, pelo nosso egoísmo, tenhamos a ideia de que nós temos o direito de pegar um ser que foi criado livre e colocarmos em uma gaiola para que ele esteja ali, a nosso serviço. Mas se nós não fizermos isso, os pássaros, as aves são seres livres, foram criados livres por Deus. E eles, quando essa parábola diz que eles vão fazer seus ninhos nessa árvore, eu fiquei pensando nessa questão da escolha. Os pássaros, eles têm várias árvores e eles vão escolher as árvores nas quais eles vão querer criar, fazer o seu ninho. Então, eu achei isso muitíssimo interessante, porque ao mesmo tempo que a árvore cresceu, ela cresceu de forma que ela vai permitir que outros seres, pelo seu livre arbítrio, escolham estar próximos a ela. É a beleza das leis divinas. E assim também somos nós. Nós vamos jogando as sementes, principalmente pelo nosso exemplo, principalmente sendo coerentes com a nossa fala,
Não adianta eu defender Jesus e ao mesmo tempo defender a violência. Não adianta eu dizer que eu quero muito me tornar um espírita cristão e achar que as situações podem ser resolvidas com a violência, seja ela violência verbal ou seja ela uma violência física. De forma abrupta, nós temos vários exemplos no Evangelho que essa posição não é a melhor posição. As posições radicais não são as melhores posições. As atitudes radicais mostram para nós que elas resolvem rápido, mas elas resolvem mal e por pouco tempo, porque elas vão gerar consequências nefastas. Porque em algum momento aquela atitude de violência vai popular e vai trazer problemas e dificuldades. Então, a parábola do grão de mostarda traz muitos ensinamentos, mas entre eles, para finalizar, eu gostaria de deixar uma lembrança, como se fosse um resumo do que nós conversamos. Vamos trabalhar no nosso solo, com perseverança, com calma, com paciência, mas com perseverança, sem esmorecer, sem desistir, sem parar. Eu ouvi um dia desse que os nossos defeitos, se nós quisermos retirá-los todos de nós de uma só vez, ele funciona como um gigante. Eu vou chegar para o gigante e vou dizer, eu vou derrubar você, você vai sumir daqui, você vai ver só. E o gigante vai... E nós acabamos, porque ele é um gigante. Mas se nós, todos os dias, nos comprometermos, tomarmos a decisão de irmos retirando um fio do bigode do gigante todos os dias, ele vai ser a cada dia menos barbado, menos assustador. Então, é esse o processo que nós devemos buscar fazer, com perseverança, mas sem esmorecer, sem parar, com responsabilidade e com coerência. Que nós possamos, então, sermos boas sementes, sermos bons solos e também continuarmos semeando boas sementes, porque afinal de contas o semeador saiu a semear e todos nós somos semeadores. Muito obrigada pela atenção e até o próximo encontro.